Agora são 6h26, vamos para a economia que importa. Economia que importa. Nova Manhã. Marcela Kawauchi, economista da Lifetime Asset, já está conosco. Oi, Marcela, bom dia. Olá, bom dia, Michele, bom dia, Nonato, bom dia para todo mundo que está nos assistindo. Hoje a Marcela tá na minha paleta de cores, tá? Ah, é verdade. Com um blazer meio esverdeado e tal. Marcela, conta pra gente, vamos falar, a gente já citou aqui esse assunto lá atrás, né? Falando a respeito dos possíveis impactos econômicos que essa tragédia no Rio Grande do Sul pode trazer para a economia. E agora a gente teve os primeiros dados já referentes a essa tragédia, que começaram a ser divulgados, que é o IPCA 15, que é aquela prévia da inflação do dado oficial do IPCA. E o que ele trouxe pra gente em relação a isso? A gente vai provavelmente falar bastante sobre isso, porque os impactos econômicos dessa tragédia são imensos, né? E vão além, é claro que o impacto humanitário é muito mais importante, mas os impactos econômicos, eles estão começando a ser sentidos, né? A gente só vai ter o dado, de fato, quando a água baixar. Então, a gente começa a ter algumas apurações que são importantes para a gente ter uma noção do tamanho do dano. O primeiro dado que foi divulgado foi o IPCA 15. O IPCA 15 funciona como se fosse uma prévia da inflação ao consumidor. E é muito importante porque o Rio Grande do Sul tem uma importância grande na produção agrícola, principalmente de trigo, arroz e carne bovina. Então vamos lá para os dados, né? O IPCA 15 trouxe uma alta da inflação de 0,44% no Brasil como um todo. Quando a gente olha só a região metropolitana de Porto Alegre, a aceleração de preços foi de 0,86%, ou seja, foi quase o dobro, a inflação naquela região foi quase o dobro da inflação brasileira. Agora, quando a gente olha os setores, né, os grupos, o grupo alimentação, ele disparou naquela região, enquanto o grupo alimentação no domicílio, que são aqueles alimentos in natura, que a gente cresceram 0,2 na média nacional. Lá no Rio Grande do Sul, na região metropolitana de Porto Alegre, essa variação foi de 1,5%, ou seja, quase 8 vezes a média nacional. E a gente ainda, como eu falei, não tem toda a apuração, a gente ainda não sabe o tamanho do dano. O próprio IBGE, que é o Instituto de Pesquisas Oficial que faz a apuração do IPCA, disse na nota que ele mostrou esses números, né, na divulgação dos números, que 30% da apuração teve que ser feita pela internet ou por telefone, porque ele não conseguiu chegar nas lojas ou nos supermercados para perguntar o valor dos preços, e que inclusive alguns preços de hortaliças e legumes não conseguiram ser apurados, ele teve que imputar os números, ou seja, se ele não conseguia buscar o preço do arroz numa determinada região, ele precisava imputar o preço do arroz na região vizinha para ter alguma aproximação. Então, a gente ainda não tem uma apuração fiel do que vai acontecer na região. De novo, a gente vai precisar esperar a água baixar para conseguir saber o impacto de uma forma completa. Mas é fato de que a gente vai ter sim uma alta da inflação por conta dos preços de alimentação na região. E a gente vai começar, a partir do mês que vem, também ter apuração dos dados de atividade econômica, que também devem mostrar uma piora importante e que provavelmente vai ser repassada para o Brasil inteiro, né? O Rio Grande do Sul é um estado muito importante, ele é o 4º maior estado brasileiro e ele responde por 6,5% da atividade econômica do Brasil. Pois é, e aí com certeza teremos impacto também sobre essa atividade econômica nacional, também conhecida como PIB, não? Inclusive agora saiu o resultado do PIB, foi comemorado pelo governo, mas já alertou, falou, olha, as próximas medições já devem vir com esse impacto, não, Marcela?
Pois é, o PIB veio muito bom, né? Veio inclusive acima do que estava sendo esperado. E o setor de serviços, que foi o setor que puxou a atividade econômica, tem puxado a atividade econômica desde o ano passado, é um gerador importante de empregos, e por isso a gente viu também um crescimento do consumo das famílias. Mas esse PIB que foi divulgado, ele tem a ver, ele apura os dados até o primeiro trimestre, então até o mês de março. Ele ainda não pega os dados de maio e junho, que tiveram aí esse problema em Porto Alegre e no Rio Grande do Sul como um todo. Para o segundo trimestre, então aí que a gente vai sim ter o efeito do Rio Grande do Sul, a gente deve ver alguns setores específicos que vão ser prejudicados, especialmente a agricultura, né? Boa parte da colheita já tinha sido feita antes das chuvas começarem, mas muito do estoque foi levado pelas águas, então a agricultura deve sofrer. A gente também deve ter um problema sério na indústria, afinal de contas, as plantas industriais que não foram afetadas, né, a estrutura da planta industrial em alguns casos não foi afetada, mas as pessoas não conseguiam chegar para trabalhar, os insumos não conseguiam chegar para a produção continuar acontecendo. A gente também deve ter problemas no setor de transporte. A gente vê, por exemplo, o aeroporto de Porto Alegre, que deve ficar fechado até o final do ano, e mesmo a substituição por Canoas, né, que tem um aeroporto militar ali, não é suficiente, e também o setor de turismo. Então, a gente deve ver um segundo trimestre com PIB menor, principalmente por conta dessa tragédia do Rio Grande do Sul. E os esforços de reconstrução, eles devem durar ainda mais tempo, né? Devem durar aí até o ano que vem. Quando a gente compara com o Katrina, que é um evento comparável nos Estados Unidos, onde houve uma tragédia climática também, os esforços de reconstrução demoraram mais de um ano até que eles conseguissem se completar. Perfeito, Marcela, vamos aguardar então, porque tem muita coisa ainda para a gente conferir. Como você destacou, o aeroporto só abre daqui a mais um tempo, a rodoviária mais cedo, a gente falou aqui, só vai reabrir para viagens interestaduais daqui uma semana, e por aí vai. A gente vai ter que acompanhar de perto esse processo de reconstrução do Rio Grande do Sul e as consequências também nessa área econômica. Obrigado, Marcela, bom fim de semana para você, porque a sexta-feira está chegando. Oba, bom fim de semana para todo mundo. Valeu.